Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, senhoritos e senhoritas. Então, essa aula é voltada para os alunos do sexto ano do Colégio Afanísia Freire, disciplina História, tá? E hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 10 sobre a questão territorial e religiosidade do povo hebreu. A gente tinha terminado a aula passada lá trabalhando com as páginas 94 e 95. E a partir de hoje, a gente vai na página seguinte, página 96. Beleza? Então, lá na página 96 a gente começa com o seguinte: Juízes e reis dos hebreus. Por volta do ano de 1200 a.C., os hebreus chegaram à Palestina, então ocupada pelos filisteus, o que deu início a aproximadamente 2 séculos de lutas pela disputa desse território. Cada tribo hebraica era governada por um juiz, que desempenhava as funções de chefe militar e religioso. As tribos produziam necessária sobrevivência, não havendo desigualdade social entre seus membros. Praticavam a agricultura e a criação de animais. Então vocês veem aí que essas tribos hebraicas, elas possuíam um juiz, uma espécie de governante, claro, naquela região. E ele é quem tinha essa função de chefe militar, religioso, ele quem comandava a zorra toda por lá, né? E o interessante é que eles buscavam sempre manter uma condição de igualdade para todo mundo que fazia parte daquela tribo. Não existia essa ideia de desigualdade social, não existia essa ideia de pessoas mais ricas, pessoas mais pobres dentro daquele território. As pessoas, elas trabalhavam em comunidade, traziam essa ideia de comunidade mesmo. Tanto que o que eles produziam não havia um foco em comércio. Então, eles não tinham essa ideia de produzir numa quantidade muito maior do que eles precisavam para sobreviver. Então, eles tinham lá somente aquilo que era necessário para a vida deles, para seguir na tranquilidade, na paz, assim, né? Eles praticavam, claro, a agricultura e a criação de animais, e isso era voltado especificamente para o modo de sobrevivência deles, basicamente. Então, tinha lá alimentação para todo mundo, tinha condições de todos conseguirem viver em igualdade. Não existia essa ideia de separação mesmo, dessa desigualdade social. Em 1030 a.C., temendo a derrota para os filisteus, as tribos hebraicas se uniram sob um governo monárquico, cujo primeiro rei foi Saul. Aí, talvez esse nome assim, a galera que é mais ligada à religiosidade e tal, já consiga se ligar. Pô, quem foi o rei Saul? Ó, ele foi o primeiro rei desses povos hebreus. Então foi a partir dessa temência, a partir desse medo de que os filisteus pudessem ocupar o território, roubar as coisas que eles tinham lá, que eles resolveram se unir. E essa união acabou gerando uma necessidade de você ter alguém mais forte lá em cima do poder. E aí foi constituído, ao invés de ter somente os juízes lá dentro dessas tribos, acabou sendo constituída a ideia da monarquia, a necessidade de você ter um chefe supremo de toda aquela região. E aí, esse chefe supremo acabou sendo o rei Saul. Foi o primeiro monarca dos povos hebreus. As poucas terras férteis que ocupavam passaram a pertencer a apenas algumas famílias. Assim, a maior parte da população hebraica passou a trabalhar em terras que não eram suas. Ou seja, você já vê que a partir do momento que se teve um rei, a partir do momento que eles passaram a se organizar politicamente dessa forma, de tendo um chefe supremo, também começou a gerar algumas questões de desigualdade, porque essas terras férteis, as poucas que tinham, elas passaram a pertencer a determinados grupos, a determinadas famílias. E aí então houve a necessidade de que as pessoas que antes elas buscavam essa ideia de sobrevivência
de comunidade, dessa construção coletiva, passou a ter somente essas pessoas trabalhando para essas famílias. Então, ou seja, aí vocês já vão vendo que vai começando o porquê de existir uma desigualdade, né? Se a gente for fazer a comparação com os dias atuais, é como se você tivesse grandes empresas pertencentes a determinados grupos e aquela mão de obra que precisaria trabalhar ligada a essas empresas, ligada a essas pessoas. Então, o que gera um enriquecimento de quem está no topo e a galera que está embaixo só trabalhando também para a sua sobrevivência. Na mesma época, comerciantes e funcionários públicos também compunham a sociedade hebraica, formando suas camadas intermediárias. O que não existia como desigualdade social era porque não existia essa ideia de diversas camadas sociais, né? Você vê, ó, desigualdade social, camadas sociais. Aqui então começa a se formar diversas camadas dessas pessoas que eram como, se a gente for fazer uma comparação, é como se fossem os nobres. Você tem lá a monarquia, você tem os nobres, você tem essas camadas intermediárias que são os comerciantes, são os funcionários públicos que ganham um pouquinho melhor, e tem aquela camada mais popular, a camada dos trabalhadores, que acaba formando um grupo bem maior, que é a base da sociedade mesmo. É os que trabalham muito mais para acabar gerando as riquezas para os povos, para as camadas superiores. Sob o governo de Davi, que foi o sucessor de Saul, aquele que veio depois de Saul, os hebreus derrotaram definitivamente os filisteus e a cidade de Jerusalém acabou se tornando, a partir daí, a capital do reino hebraico. No reinado de Salomão, que já veio depois de Davi, o reino hebraico alcançou grande desenvolvimento. Nesse período, o comércio teve grande impulso, tornando-se fonte de riqueza para... Minha canetinha na mão. Para... peraí que eu me perdi. Nesse período, o comércio teve grande impulso, tornando-se fonte de riqueza para o reino. Organizou-se, então, a construção de templos, de palácios, fortalezas militares, que eram obras públicas financiadas com o aumento dos impostos. Passou a ter uma necessidade maior de você ter um poderio militar, de você ter um exército, ter essas fortalezas para se protegerem justamente dos ataques adversários, né, de outros reinos. Foi o que aconteceu, com eles conseguindo derrotar os filisteus a partir desse exército que eles conseguiram formar, mas o tempo todo você tem que ficar de butuca de olho, tem que ficar assim, com uma defesa forte para impedir que outros povos, que outros reinos tentassem invadir o território hebraico para conquistar essa parte do território, né? Permitiu-se também, a partir daí, a escravidão por dívidas, o que dificultou a situação, claro, das camadas mais pobres da população. Com o aumento de impostos, cada vez mais essa população mais pobre, essas camadas mais populares, eles precisavam pagar esses impostos. Para poder pagar o imposto, dependiam de trabalho. Muitas vezes acabava gerando dívida por conta da impossibilidade deles pagarem o suficiente, deles ganharem o suficiente para poder pagar, e muitos desses que acabavam se endividando acabavam se transformando em escravos. Eram escravos por dívidas. Vocês veem aí que há uma diferença enorme entre o modelo de escravidão que acabou existindo aqui no Brasil, inclusive, graças aos europeus, porque esse tipo de escravidão que eles fizeram no reino hebreu foi por conta das dívidas, eram escravos por dívidas. O que aconteceu aqui no Brasil foi um outro tipo de escravidão, a escravidão forçada, em que as pessoas, em que a população negra africana era retirada de lá da África, trazida à força para cá e trabalhavam de forma forçada, né? Então, a gente pode ver essa diferença que existia. Cisma hebraico. Após a morte do rei Salomão, seu filho e sucessor Roboão, nome meio estranho, né? Roboão,
aumentou a já elevada carga de impostos cobradas do povo. Ou seja, o pessoal já tinha uma dificuldade enorme de pagar imposto, o Roboão chegou lá e falou assim, vamos tacar mais imposto para cima do povo. E aí, claro, se aumenta imposto, o consumo das pessoas acaba diminuindo bastante, a quantidade de pessoas escravizadas por conta de dívidas já acaba aumentando bastante, ele já não consegue juntar o suficiente para a sua própria sobrevivência, e isso vai gerar um descontentamento geral. Descontentamento popular, então, com essa situação provocou diversas revoltas. E aí que em 926 a.C. levaram a divisão do povo hebreu em dois reinos. O reino de Israel, situado no norte da Palestina, e o de Judá, no sul da Palestina. Essa passagem da história é chamada de cisma hebraico. Vocês veem que até hoje a gente tem uma discussão enorme a respeito de Israel e Palestina, esse conflito todo que eles acabam entrando e que gera uma divisão mundial até em relação ao próprio reconhecimento do Estado palestino. Mas aí vai ser algo que a gente vai fazer essa discussão depois na próxima aula, na aula de amanhã. Mas aqui então, o que foi o cisma hebraico? Foi essa divisão entre norte e sul de Israel, né? Norte da Palestina, o sul da Palestina, por conta desse descontentamento popular, graças ao aumento de impostos cobrados pelo rei Roboão, o filho de Salomão. Em 722 a.C., há cerca de 2 séculos após sua formação, o reino de Israel foi dominado pelos assírios. Aí vocês veem, galera querendo invadir, dessa vez foram os assírios que chegaram no território. E acabou sendo, então, o reino de Israel foi dominado pelos assírios, que tinham um poderio militar muito mais forte. E com o tempo, os hebreus do reino de Israel, essa parte de cima, acima da Palestina, eles passaram a assimilar a cultura dos povos com que conviveram, abandonando em parte suas tradições e os costumes hebraicos. Toda vez que a gente tem uma invasão, toda vez que a gente tem um domínio por parte de determinado povo, a cultura deles acaba sendo misturada. Então, os hebreus tinham uma determinada cultura lá ao norte da Palestina, lá no reino de Israel, mas a partir do momento que os assírios dominaram aquele território, começaram a fazer parte do cotidiano daquele território, eles levaram sua cultura também para lá. Então, os hebreus, esses costumes hebraicos, foram deixados de lado para que eles começassem a assimilar a cultura assíria. Mas abandonou completamente os pensamentos, os preceitos hebraicos? Não, se misturou. Então, essa mistura acaba gerando também um pouco de perda, claro, de determinadas culturas, determinadas tradições. Algumas são mantidas, sim, mas boa parte delas acaba se misturando, né? Então, a essência antiga, tal, essa se perde, em parte se perde. Os hebreus do reino de Judá conseguiram evitar o domínio assírio e eles mantiveram sua independência por meio de pagamento de muitos impostos. Veja só, Israel teve o domínio assírio, já o reino de Judá, eles falaram, não, beleza, a gente está tendo essa ocupação assíria aqui, mas vamos tentar entrar num acordo, vamos tentar manter o nosso reino, pelo menos, livre, ou um pouco mais distante dessa cultura síria. Tranquilo. O que é que a gente vai fazer? Pagar para manter nosso território intocado. Pagar para manter essa independência, né? Então, eles passaram a pagar diversos impostos para os assírios para se manterem com um certo distanciamento, para conseguirem manter um pouco dessa autonomia, dessa independência. Assim eles puderam, então, conservar suas tradições e seus costumes religiosos. Eles conseguiram manter essa essência
das tradições e das culturas hebraicas, diferente do que aconteceu com o reino de Israel. A partir de então, os hebreus passaram a ser conhecidos como judeus. Por que judeu? Porque era o reino de Judá. Reino de Judá, judeu. Entendeu? Judá, em 586 a.C., foi dominada pelos caldeus. Toda hora vai ter isso. Foram os assírios. Os filisteus tentaram, não conseguiram. Depois chegaram os assírios, conseguiram a parte. O reino de Judá conseguiu se manter ali um pouquinho distante. Só que aí quando chegou 586 a.C., foi a vez dos caldeus invadirem o território de Judá e dominarem o povo, dominarem a região, dominarem o território. Então, com esse domínio dos caldeus, que tinha sido o povo que tinha formado o segundo Império Babilônico, a gente já tinha falado, inclusive, sobre os caldeus e sobre esse Império Babilônico, os judeus foram levados à cidade de Babilônia, onde foram mantidos prisioneiros por quase 50 anos. Em 539 a.C., os persas, mais um outro povo, derrotaram os caldeus e libertaram os judeus da escravidão na Babilônia. Vocês lembram que os persas, eles invadiram o Império Babilônico, que era dominado pelos caldeus, e conseguiram, a partir dessa vitória, libertar o povo judeu, o povo de Judá, do domínio dos caldeus, do domínio desse Império Babilônico. Só que aí, claro, parte dos judeus, eles não quiseram sair da Babilônia. Porque ainda que houvesse essa escravidão, ainda que eles tivessem sido mantidos prisioneiros, alguns desses judeus que estiveram lá no Império Babilônico, eles conseguiram sua libertação, conseguiram começar a trabalhar na região e eles se estabeleceram como comerciantes, deram alguma sorte, tiveram algumas condições que fizeram com que eles se mantivessem dentro do território babilônico, atuando, trabalhando, sendo donos de terras, sendo donos de comércio. Então, alguns desses judeus, eles preferiram se manter ainda lá na Babilônia, justamente porque eles já tinham conseguido estabelecer seus comércios, estabelecer algum modo de vida dentro do Império, dentro da Babilônia. Então, eles se mantiveram, parte desses judeus, eles se mantiveram lá na Babilônia. Depois do domínio persa, o território palestino sofreu ainda invasões dos macedônicos, mais invasões dos macedônicos e, posteriormente, dos romanos. Esses últimos tomaram Jerusalém já em 63 a.C., já quase nesse limite para a gente começar essa famosa mudança do antes de Cristo e depois de Cristo, né? Da ideia do calendário romano, calendário cristão. Então eles incorporaram a cidade de Jerusalém ao seu território. Os judeus, eles reagiram ao domínio romano com rebeliões. Esforçaram-se em manter suas práticas culturais e dessa forma impedir que a dominação se estendesse sobre as tradições e os costumes do seu povo. Então aí os judeus, eles fizeram o seguinte: eles bateram de frente mesmo com os romanos que estavam lá dominando o seu território. Foi diferente, claro, do que aconteceu com os judeus em relação aos caldeus, né? Porque contra os caldeus eles pagaram impostos para ter respeitado a sua cultura, para conseguir manter as suas tradições. Nesse caso daqui, eles, claro, pagamento de impostos teve, mas eles começaram a fazer diversas rebeliões, diversas revoltas, começaram a bater de frente mesmo com os romanos, para que eles pudessem ter a sua cultura respeitada, para que eles pudessem manter essas tradições, né? Manter a ideia de sua religiosidade, manter a sua cultura, falar, ó, vocês de lá e nós de cá, não tem que misturar nada não, vamos ficar firme e forte aí, firme e forte nessa zorra, continuar aí mantendo aquilo que
nós conquistamos com tanta força, com tanta luta. Então vamos manter as nossas tradições, vamos manter os costumes, mesmo com essa invasão por parte, mesmo com esse domínio por parte dos romanos no território de Jerusalém. Só que aí, claro, em resposta à resistência dos povos judeus, esses povos lá do reino de Judá, no ano 70 depois de Cristo, já depois de Cristo, o exército romano destruiu o principal centro religioso judaico, que foi o Templo de Jerusalém. Fato que deu início ao processo de diáspora. Esse nome é bastante importante. A diáspora, aqui no nosso glossário, é o seguinte: é um fato histórico em que um povo é obrigado a mudar de região em que vive. Então, simplesmente por conta desses ataques romanos, simplesmente por conta dessa tentativa de manter suas tradições, os judeus acabaram sofrendo diversas ofensivas, acabaram sofrendo diversos combates, diversas derrotas por parte do exército romano. E o fato final disso tudo foi a destruição do Templo de Jerusalém, que era como se fosse o que há de mais importante para os judeus. O Templo de Jerusalém era a principal força, o principal objeto, né, digamos assim, de cultura deles. Então, quando os romanos chegaram lá e destruíram o Templo de Jerusalém, querendo dar um basta à ideia dos judeus manterem suas tradições, manter a sua cultura, o que aconteceu foi que os judeus eles passaram, acabaram com o nosso templo. Então, nossa razão de estar aqui não existe mais. E aí, então, eles foram forçados, eles se viram obrigados a sair do território, sair do seu próprio território, sair de sua própria casa. E aí foi a partir desse fato que se iniciou a diáspora, que os judeus eles migraram para várias partes do mundo. No entanto, não perderam sua identidade cultural. Essa migração não foi somente dentro do território. Eles passaram a ir em busca também de outros locais. Sair dessa região de Israel, do que é Israel hoje, né? Dos reinos de Israel, o reino de Judá. E eles passaram a se expandir. Não uma ideia de expansão territorial, mas sim de sair de suas terras para poder ir em busca de uma melhora de vida, ir em busca de outros locais onde eles pudessem manter a sua cultura, manter as suas tradições respeitadas a partir de outros locais, a partir da ida deles para outros locais. Então eles chegaram na Europa, chegaram na América, não nesse período, aí já vai ser milhares de anos depois, mas eles começaram a ir para o território europeu, começaram a ir um pouquinho mais subindo ali a Ásia, até mesmo chegar em parte da África, para ir em busca dessa manutenção, desse respeito à sua própria identidade, né? Para manter a sua identidade cultural, manter as suas tradições judaicas. Ok? A gente vai finalizar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente termina a respeito da cultura hebraica, dos povos hebreus, falando sobre essas disputas territoriais entre israelenses e palestinos, que até hoje é algo que divide o território e é alvo de diversas discussões no mundo inteiro. Mas aí na próxima aula a gente toca nesse assunto bacana, beleza? Valeu, galera. É só isso por hoje, então tchau.